Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Números e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 30. Nesse capítulo, nós vemos a regulamentação de Deus a respeito dos votos ou juramento. Lembrando que essa lei já havia sido entregue para o povo de Israel. Já lá em Levítico capítulo 19, nós encontramos essa parte, né? São várias leis que tem ali em Levítico 19, nós encontramos a respeito do cumprimento dos juramentos, que eles tinham que cumprir o que eles juravam, o que eles falavam, os votos que eles fariam. Lembrando que Moisés está falando novamente com o povo, que é a nova geração de israelita, não aqueles que saíram do Egito e que receberam a lei, mas aqueles que adentrariam a terra da promessa. Então, Moisés está relembrando muitas coisas ali para eles. Quando nós iniciarmos Deuteronômio, nós vamos ver que Deus relembra toda a lei para que o povo pudesse entrar na terra prometida com a memória bem fresca, vamos dizer assim, sabendo quais eram as leis de Deus. Então, aqui nós vemos a respeito dessa questão de votos. Então, Deus fala ali que todo aquele que fizer um voto, ele precisa cumprir. E ele dá algumas exceções de quem seria liberado de cumprir aquele voto, que era no caso das mulheres. Se fosse uma jovem que ainda vivesse com seu pai, ela fizesse um voto, mas o pai dela, ao saber do voto que ela fez, falasse: não, você não vai fazer isso, como autoridade sobre a vida dela, ela seria liberada daquele voto. Do mesmo jeito, o marido, se a mulher fizesse um voto antes de casar ou depois de casada e o esposo ficasse sabendo depois e ele não concordasse com aquele voto, com aquele juramento que ela tinha feito, ele poderia anular aquele voto e ela estaria liberada. Eram as únicas exceções, vamos dizer assim. No mais, eles deveriam cumprir o voto que eles fizeram. Por exemplo, se o pai não se opusesse ao voto que a filha fez, ou o marido também não tivesse nenhuma oposição ao voto que a esposa fez, ela deveria cumprir. Então, aqui nós vemos Deus demonstrando, amados, uma característica do reino de Deus, que é um atributo do próprio Deus, que é a fidelidade. Porque o que é a fidelidade? A fidelidade é você manter ou você cumprir um compromisso, cumprir uma palavra que você deu, cumprir com o dever que você precisa realizar. Isso é o quê? Isso é fidelidade. Então, aqui nesse capítulo 30, nós vemos uma característica importantíssima para Deus, que é você cumprir com o que você fala. Então, eu quero ler os versículos 1 e 2, aqui de Números capítulo 30, que está escrito assim: Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: É isto que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Então, aqui nós vemos o quanto é importante para Deus nós sermos pessoas de palavra. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele enfatizou isso. Ele até falou algo assim que torna o mais importante ainda, de fato, as nossas palavras. Não simplesmente um juramento que nós vamos fazer diante de Deus, não, mas tudo que nós falarmos precisa ser o quê? Cumprido, que o nosso sim seja sim de fato e que o nosso não seja não de fato. Jesus fala isso. Eu quero até ler esse texto aqui com os irmãos, que está em Mateus capítulo 5. Eu vou ler dos versículos 33 ao 37, que está escrito assim. Jesus, aqui nesse capítulo 5 de Mateus, é o Sermão da Montanha, e Jesus está falando sobre várias coisas, várias citações que estão lá no Antigo Testamento, e Jesus vem trazendo, vamos dizer assim, ele vai tornando o caminho ainda mais estreito. Aqui nós vemos Jesus falando sobre divórcio, Jesus falando sobre adultério, tudo que, vocês ouviram na lei que estava escrito assim, mas eu digo, Jesus vai tornando o caminho mais estreito.
E aqui nessa questão dos votos e dos juramentos é a mesma coisa. Então eu quero ler aqui Mateus capítulo 5, dos versículos 33 até o 37, que está escrito assim: Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, nós vemos essa citação que Jesus fez aqui, é de Levítico 19:12, que é exatamente a lei que Moisés estava lembrando aqui para essa nova geração dos israelitas. Estava lá em Levítico 19:12, e ele estava lembrando sobre essa questão de juramento. E aí ele diz, ó, quando um homem fizer um voto ao Senhor ou fizer um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas tem que cumprir esse juramento ou esse voto que ele fez. E aí nós vemos Jesus falando, ó, vocês ouviram o que foi dito a respeito de juramento, mas eu quero falar algo a vocês. Não quero que vocês jurem, não quero que vocês fiquem fazendo juramentos pelo trono de Deus ou por Jerusalém, como se isso comprovasse que o que vocês estão falando é verdade, que vocês precisam de um aval para dizer que o que vocês estão falando é a verdade. Não, eu não quero mais, eu estabeleço um novo modelo. Agora vocês não precisam jurar e nem devem jurar, nem por Deus, nem por vocês, por ninguém. Por quê? Porque vocês precisam sempre falar a verdade. O sim de vocês deve ser sim. Se vocês falam que vão fazer uma coisa, vocês vão. Se vocês falarem não, é não. O que passar disso vem do maligno. Qualquer coisa que passar disso vem do maligno. Ou seja, aqui nós aprendemos o quanto é importante para Deus nós termos palavra, nós sermos fiéis. E nós sabemos que nós temos vivido um tempo em que não existe muita fidelidade, né, amados? Nós vemos as pessoas falando uma coisa e fazendo outra, fazendo alguns compromissos e não cumprindo, relacionamentos, nós vemos relacionamentos quebrados, relacionamentos difíceis de se lidar, por quê? Porque não existe fidelidade, as pessoas não cumprem com o que elas falam. E isso é muito ruim, isso vai afetando negativamente todas as áreas da nossa vida quando nós não somos fiéis. Amados, a fidelidade é um atributo de Deus. Deus, ele não tem fidelidade, ele é fiel. É um dos atributos de Deus, a fidelidade. O que significa isso? Que Deus, ele nunca quebrará a palavra dele. Ele nunca deixará de cumprir o que ele falou. Pelo contrário, ele sempre manterá tudo o que ele falou. Significa que Deus, ele é leal. Significa que Deus, ele é confiável. Nós podemos confiar em Deus por quê? Porque ele não mente. Se ele diz sim, é sim. Se ele diz não, é não. Significa que Deus cumpre cabalmente todas as suas promessas, as suas palavras. Ele é fiel. A Bíblia nos ensina que mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Amados, isso é tão importante para Deus. Nós precisamos entender o que é importante para Deus, para que nós comecemos o que? Nos alinhar. Outro dia eu gravei um devocional com o tema Valorize o que Deus valoriza. É importante nós darmos atenção para aquilo que é importante para Deus. E esse capítulo 30 de Números nos revela que nós sermos pessoas de palavra é importante para Ele. Nós cumprirmos o que nós falamos, o que nós prometemos, é importante para Ele. Por quê? Porque Ele é assim. E, amados, nós só vamos nos tornar pessoas de fato fiéis se nós seguirmos a influência e a direção
e a capacitação de Deus. Nós não conseguimos ser fiéis por nós mesmos. Olha só, amados, veja como que funciona a natureza humana, vamos dizer assim. O homem, ele caiu no engano do inimigo, né? No engano do diabo. O diabo disse, não, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você não vai morrer. O que vai acontecer é que você vai se tornar conhecedor do bem e do mal, assim como Deus. E o homem gostou daquilo, de se tornar como Deus. Ele achou que aquilo valeria a pena. E ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e recebeu todo o prejuízo disso. Recebeu a morte espiritual e posteriormente a morte física. E depois que o homem caiu nesse engano, todas as vezes, amados, que o homem ele é, como é que eu posso dizer assim, assediado pelo inimigo, é sempre nessa questão da verdade, para que o homem não continue na verdade, não queira buscar a verdade. A questão é que o homem caiu da verdade, né? Quando ele desobedeceu a Deus e preferiu seguir a ideia de Satanás, o conselho de Satanás, ele saiu da verdade. E ele entrou debaixo da mentira de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. Então, Satanás sempre assedia a humanidade com muitas mentiras. E mentira é exatamente o contrário de fidelidade, porque ser fiel é ser verdadeiro. Se eu falo, eu cumpro. É ser honesto, é ser leal. Então, o inimigo é completamente o contrário disso. Então, ele sempre assedia o ser humano, vamos dizer assim, sempre tenta manipular as ideias, os pensamentos do ser humano para dizer que ser fiel não vale a pena. Não vale a pena ser completamente verdadeiro. Não vale a pena falar sempre a verdade. Não vale a pena cumprir com aquilo que nós falamos, seja um pequeno compromisso que nós assumimos com alguém, seja uma palavra que nós damos lá no nosso ambiente de trabalho, seja uma conversa que nós temos com a nossa família. O inimigo sempre vai tentar nos assediar para dizer assim, não vale a pena ser verdadeiro, não precisa. Você pode mentir um pouquinho ali, um pouquinho aqui, não tem problema. Você não precisa ser fiel o tempo todo, porque ser verdadeiro é ser fiel o tempo todo. E o inimigo sempre vai nos assediar nisso, amados. Tanto que Jesus disse, seja a palavra de vocês, sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna, vem do maligno. Então, essas sugestões que vêm muitas vezes para nós, não, você não precisa falar a verdade aqui. Se você falar a verdade, você vai acabar se prejudicando. Não, deixa quieto. Isso é para quê? Para que nós não sejamos fiéis. Mas nós muitas vezes não linkamos essa questão de fidelidade com verdade. Nós pensamos, não, eu sou fiel a Deus, mas em alguma área da nossa vida ou em alguma situação da nossa vida, nós mentimos. Como que nós podemos ser fiéis a Deus e alimentar em alguma área da nossa vida uma mentira? Isso não é fidelidade. A nossa palavra precisa ser sim, sim e não, não. O que passar disso é maligno. E Deus, ele quer nos ensinar a sermos fiéis como ele é fiel. Ele nos criou a imagem e semelhança dele, para que nós possamos ser o quê? O reflexo de Deus. Quando o homem caiu, ele não foi mais o reflexo de Deus. Mas em Jesus Cristo nós somos o quê? Regenerados, restaurados, transformados, para que nós possamos ser a imagem de Deus aqui na terra, para que nós possamos refletir, ser o reflexo de Deus aqui nessa terra. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos uma nova criação e agora nos tornamos embaixadores de Cristo, ou seja, representantes de Cristo Jesus. E como representantes,
Nós precisamos o quê? Ser fiéis, cumprir com a nossa palavra, sermos sempre o quê? Verdadeiros, dignos de confiança, assim como o nosso Deus é. Mas nós só seremos assim, amados, quando nós nos alimentamos com essa verdade de Deus. Se nós crescermos no conhecimento de Cristo Jesus, essa fidelidade, que é uma característica intrínseca de Deus, também se tornará uma característica nossa. Muitas vezes nós não nos relacionamos de fato com Deus como deveríamos, porque temos dificuldade em crer que de fato Deus é fiel. Amados, todas as vezes que nós duvidamos de Deus, de uma promessa de Deus, de uma palavra de Deus, quando nós permitimos que o medo invada o nosso coração, que a dúvida domine as nossas decisões, as nossas escolhas, é como se nós estivéssemos dizendo: eu não acredito que Deus é fiel. Parece forte isso, mas é verdade. A Bíblia diz, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Bíblia diz que nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Isso está lá em Mateus capítulo 6, Jesus fez essa declaração. Mas que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque Deus sabe que nós precisamos de comida, de roupa, de casa, nós precisamos pagar as nossas contas, né? Na linguagem de hoje seria assim. Deus sabe de todas essas coisas. E ele diz: se preocupem com o reino de Deus em primeiro lugar. Coloquem como prioridade de vocês o reino de Deus. E essas coisas Deus sabe que vocês precisam e Deus vai abrir as portas. Deus vai conduzir vocês para que vocês tenham essa provisão que vocês precisam. Essa é a palavra de Deus. Essa é a verdade de Deus, de um Deus que é o quê? Fiel. Mas quantas vezes nós caímos na armadilha do inimigo, que na hora da dificuldade, na hora que aparece uma situação difícil e nós olhamos: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Muitas vezes nós caímos na sedução do inimigo de não acreditar, não, Deus não é fiel, porque olha aqui, eu tô passando por um momento de escassez, eu tô passando por um momento de falta. Mas a Bíblia nos diz que nesse mundo aqui, Jesus mesmo disse que nós passaríamos por provações, por aflições, nós passaríamos, mas nós deveríamos ter o quê? Bom ânimo, ou seja, crer na palavra de Deus. Por quê? Porque ele já venceu o mundo. Então, nos momentos em que as situações parecem difíceis para nós, são os momentos que Deus nos chama a confiar nesse Deus que é completamente confiável. Mas muitas vezes nós caímos nas ciladas do diabo e começamos a tentar arrumar as coisas do nosso jeito. Nesse exemplo que eu estou dando de provisão, conseguir a provisão na força do nosso braço, sem buscar a Deus, sem buscar o reino de Deus, a direção de Deus para nós, e de repente nós nos desviamos do caminho em que nós podemos desfrutar de paz. Quando nós confiamos na fidelidade de Deus, nós podemos ter paz. Agora, se nós tentamos resolver as situações na força do nosso braço, é como se nós estivéssemos dizendo: Senhor, eu não creio na tua fidelidade, deixa que eu faço melhor. Eu não creio que o Senhor consegue resolver esse problema, deixa que eu resolvo. Então, Deus, ele quer nos ensinar que a fidelidade para ele é muito importante. E por ser importante assim, ele deseja que nós sejamos fiéis, mas também deseja que nós acreditemos na fidelidade dele. E nós só vamos nos firmar na fidelidade de Deus quando nós começamos a crescer no conhecimento de Cristo Jesus e a ter vida com Deus, experiências com Deus. Amados, tem momentos que nós enfrentamos dificuldades, circunstâncias desafiadoras, porque Deus quer provar a fidelidade dele para nós. Ah, como assim, Catiane? Deus não precisa provar a fidelidade dele para nós, ele não precisa. Mas quando ele nos mostra a fidelidade dele para nós, nós é que nos tornamos pessoas maduras. E o desejo de Deus é que nós sejamos maduros. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículos 2 ao 4, diz assim: é necessário que vocês passem
por diversas provações. E vocês precisam se alegrar pelo fato de passarem por diversas provações. Por quê? Porque a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança precisa ter uma ação completa para que vocês se tornem maduros e íntegros no Senhor, sem que falte coisa alguma a vocês. Ou seja, Deus deseja nos tornar essas pessoas maduras e íntegras sem que nos falte coisa alguma. Por isso é necessário que a nossa fé seja provada. Mas nós confiamos, a nossa fé está em quê? Não está exatamente em Cristo Jesus? Em confiar que Ele é fiel? Que Ele vai cumprir com a palavra dele? Então, quando parece que está demorando, quando está uma situação difícil, desafiadora para nós, não é para nós abandonarmos a fé na fidelidade de Deus. Pelo contrário, é para nós crescermos em fé, para perseverarmos, porque quando a perseverança tiver uma ação completa, chegar até o nível de dizer agora sim, como se Deus estivesse dizendo agora sim, eu sei que você de fato confia em mim. Aí nós nos tornamos pessoas maduras e inteiras em Deus, sem que nos falte coisa alguma. Para Deus é importante que nós levemos a sério essa questão de cumprirmos com a nossa palavra, mas também é importante que nós creiamos que Ele cumpre com a palavra dele. Mas a fidelidade de Deus é fundamental para a nossa fé, porque é a fidelidade de Deus que garante para nós que Ele é constante, ou seja, que Ele não muda. Como está escrito lá em Hebreus 13:8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. É a fidelidade de Deus que nos garante que Ele é digno de confiança, que nós podemos confiar. Por quê? Porque Ele é fiel. É a fidelidade de Deus que nos diz que Ele vai agir de acordo com a sua natureza, que é fiel, sem depender das circunstâncias, independente das circunstâncias ou das falhas humanas, das nossas falhas. Deus não depende dessas coisas para permanecer fiel. E Ele deseja se mostrar a nós como esse Deus fiel, que cumpre tudo que Ele fala. Amados, por isso que é importante nós entendermos aquilo que Deus valoriza. Sabe, Deus é fiel e Ele quer que nós entendamos isso e vivamos isso. Mas nós só vamos ter essa ação completa, essa perseverança só vai ter a ação completa quando nós enfrentarmos situações de prova da nossa fé. Porque é fácil nós dizermos que confiamos na fidelidade de Deus quando tudo vai bem, quando não tem nenhuma circunstância contrária. Agora, quando as circunstâncias são completamente contrárias, as situações são completamente adversas, nesses momentos é que Deus nos convida, nos chama para vivermos uma vida que revela a nossa confiança na fidelidade de Deus. Quando tá todo mundo dizendo não vai dar certo, não faça isso, nós vamos permanecer dizendo Deus é fiel. Eu confio no meu Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. E amados, quanto mais nós vivemos isso, mais nós experimentamos da fidelidade de Deus. E aí, quanto mais nós experimentamos da fidelidade de Deus, mais a nossa confiança aumenta. E aí, quando nós começamos a ter esse relacionamento com Deus, nós começamos a descobrir como é bom ter um relacionamento que existe fidelidade nesse relacionamento. Isso vai produzir em nós essa fidelidade, isso vai fazer gerar em nós cada vez mais ações de fidelidade, seja para com Deus ou seja para com os nossos relacionamentos aqui, com a nossa família, com os nossos irmãos em Cristo, com as pessoas ao nosso redor. Nós vamos ver o quanto é bom nós alimentarmos relacionamentos em que a fidelidade é um pilar desse relacionamento. Quando nós conhecemos a fidelidade de Deus, nós começamos a perceber como é bom desenvolver fidelidade no meu relacionamento conjugal. Eu ser verdadeiro, ser transparente com o meu cônjuge, aquilo traz uma confiança, aquilo traz uma leveza para o relacionamento.
não só conjugal, mas seja entre amigos, entre irmãos em Cristo, entre pessoas ali do nosso trabalho. Nós precisamos o quê? Alimentar essa fidelidade. E como que nós fazemos isso? O que está ali em Números capítulo 30, que é a nossa leitura de hoje, cumprindo exatamente o que nós falamos que vamos fazer, o que Jesus disse, que seja a sua palavra sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Amados, que eu e você, nós desejamos conhecer mais e mais do nosso Senhor, crescer no conhecimento de Cristo Jesus, experimentar um relacionamento com Ele de fato, em que nós podemos vivenciar a fidelidade dEle. Esteja preparado, se você quer viver a fidelidade de Deus, você precisará passar por momentos de prova da sua fé. Não tem como Deus nos mostrar que Ele é fiel sem que nós tenhamos o que? Circunstâncias adversas. Deus nos revela que Ele é fiel, independente das circunstâncias naturais, independente das nossas falhas, inclusive. Porque ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Então não tem como nós experimentarmos a fidelidade de Deus sem passarmos por provas da nossa fé, sem passarmos por provações, por aflições, por dificuldades. Então, quando você estiver passando pelas provações, pelas dificuldades, pense: opa, isso aqui é uma oportunidade para que eu conheça verdadeiramente a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Não é sobre mim, não é sobre essa circunstância, sobre essa situação, mas é sobre o Senhor, é sobre a fidelidade de Deus. E eu creio, Ele é fiel, Ele provê todas as coisas. Ele me mantém protegido, seguro. Porque às vezes nós começamos a ficar desesperados. Ah, meu Deus, o mundo não é mais seguro. Esse lugar onde eu moro não é seguro. Meu Deus, começamos a entrar em desespero. Ei, a nossa segurança é Cristo Jesus. Vamos nos apegar ao nosso Senhor, não vamos deixar o medo tomar conta. É claro que precisamos ser prudentes, ser vigilantes, mas o que eu estou falando aqui é: não permita que o medo domine o seu coração. Permita que a fidelidade de Deus invada a tua mente e o teu coração e você saiba: Deus é que protege a mim, Deus é que guarda a minha vida. Eu estou seguro, estou segura nele. Amados, que eu e você, nós possamos valorizar a fidelidade, porque a fidelidade é um atributo de Deus e que Deus valoriza, é importante para Deus que nós conheçamos a fidelidade dele, experimentemos a fidelidade dele e, por consequência, sejamos nós fiéis com ele e com as pessoas ao nosso redor. Não só que tem pessoas que dizem: não, mas eu sou fiel com Deus, mas não é fiel com seu cônjuge. Não tem como nós sermos fiéis com Deus, falarmos que somos fiéis com Deus, se nós não formos fiéis nos nossos relacionamentos. Tem pessoas que dizem: ah, mas eu sou fiel com Deus, mas não é fiel na amizade. Você não consegue guardar um segredo quando alguém diz para você: ei, eu quero abrir o meu coração, quero te contar isso, mas não conta para ninguém, por favor. Quantas vezes as pessoas rompem com a fidelidade? Por quê? Porque estão acostumadas com esse modelo de vida desse mundo aqui que é completamente infiel. Ah, amados, que eu e você valorizemos a fidelidade de Deus, que quer nos ensinar a sermos nós fiéis em todos os nossos relacionamentos, não só nos relacionamentos, mas em todos os nossos negócios, em todas as áreas da nossa vida. Fiéis com as finanças, fiéis no trabalho, fiéis com os negócios, fiéis no ministério, fiéis com tudo. O que é ser fiel? É ser verdadeiro, é cumprir com aquilo que deve ser cumprido. Ser fiel no teu trabalho. Você não vai roubar, vou colocar aqui entre aspas, mas é bem verdade isso, você não vai roubar o tempo que você está sendo pago para fazer aquele trabalho, mexendo ali no celular, ficando 1, 2, 3 horas no celular. Ah, meu chefe não tá vendo, não vou deixar isso aqui. Não, você vai ser o quê? Fiel. Amados, são nessas pequenas coisas que nós vamos demonstrando que somos fiéis a Deus. Quando nós somos fiéis
nas pequenas coisas da nossa vida, no nosso dia a dia. Que em nome de Jesus, eu e você, nós possamos viver de fato a fidelidade que vem do nosso Deus, experimentando a fidelidade dele na nossa vida, nos momentos de dificuldade, de situações adversas, sabendo que Deus é fiel, que ele provê, que ele cuida, que ele protege, que ele guarda, e também nós sendo fiéis, demonstrando essa fidelidade de Deus, nos tornando pessoas dignas de confiança. Em nome de Jesus. Por quê? Porque isso é importante para o Senhor. E se é importante para o Senhor, precisa ser importante para nós também. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada porque o Senhor sempre corrige os nossos caminhos. O Senhor sempre nos mostra aquilo que é importante para o Senhor. Muito obrigada por isso, Pai. Obrigada porque, como está escrito em Salmo 33:4, a tua palavra é verdadeira e o Senhor é fiel em tudo que o Senhor faz. Muito obrigada por isso, Pai. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que o Senhor nos ajude a crescer no conhecimento da tua fidelidade, no relacionamento contigo, experimentando, vivenciando a fidelidade do Senhor na nossa vida, nas diversas áreas da nossa vida, para que nós também possamos nos tornar pessoas fiéis, pessoas que valorizam a fidelidade, que valorizam a verdade, que valorizam a lealdade, a honestidade. Nos ajuda nisso, Espírito Santo, porque sozinhos nós não conseguimos. Na força do nosso braço é impossível, mas nós queremos viver uma vida de fidelidade, uma vida genuína, verdadeira, em que cumprimos aquilo que nós falamos, que a nossa palavra seja sempre sim, sim e não, não. Que nós possamos colocar limites, que nós possamos falar não quando é necessário falar não, que nós saibamos falar sim quando é necessário falar sim e que nós possamos cumprir com as nossas palavras, com os deveres que são colocados para nós, que nós possamos cumprir o propósito do Senhor para nós. Nos ajuda nisso, Senhor. Sozinhos é impossível, nós dependemos do Senhor, precisamos do Senhor Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.